8h12. Quando abrimos o programa hoje, falamos sobre aquele projeto de regularização dos jogos de azar aprovado pela Câmara Federal, que vai para o Senado, que tem um lobby poderoso, fez com que esse projeto saísse aí das tumbas, das catatumbas, para voltar e ser aprovado, sem muita discussão, sem que o país discutisse sobre isso, e dentro de um contexto de um país extremamente desigual, com uma série de problemas e num momento extremamente difícil. Então, é nesse contexto que se insere esse projeto aprovado agora, vai para o Senado, depois, se for aprovado, volta para a Câmara, porque às vezes aprova com modificação, depois vai para a sanção presidencial. O presidente é favorável a esse projeto, então acredito que não haverá muito problema. Vamos conversar com o professor, perito criminalístico e também psicanalista forense, o doutor José Ricardo Bandeira, sobre a visão dele, especialista em segurança pública, em relação à liberação de jogos de azar. Quais as vantagens e desvantagens que existem? Doutor José Ricardo, a maioria dos nossos telespectadores, eu pedi a opinião ao longo do programa, se mostrou contrária e apresentou uma série de preocupações. O aumento das desavenças familiares, associação com o alcoolismo, tráfico de armas, tráfico de drogas, prostituição também foi citada aqui pelos nossos telespectadores. Bom, o que exatamente a gente pode esperar caso o Brasil libere esses jogos de azar? Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, queridos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse tema que aborda a liberação dos jogos de azar é realmente um tema extremamente polêmico. Você tem parte da sociedade que defende a liberação dos jogos e você tem, acredito eu, a maior parte da sociedade que não quer a liberação dos jogos de azar. Os que defendem a liberação dos jogos, eles têm dois argumentos, que é o aumento na arrecadação de impostos e a geração de empregos, né? São os argumentos que os defensores da liberação dos jogos, eles pregam, né? E nós sabemos, até estudando cases mundiais, que a liberação de jogos de azar, a liberação dos cassinos, ele traz efeitos colaterais gravíssimos para a sociedade. Primeiro, na área criminal, a lavagem de dinheiro. Esse é um grande problema que todas as cidades do mundo que liberaram os jogos de azar sofrem, que é como combater a lavagem de dinheiro que é feita através dos jogos, através dos cassinos. E a lavagem de dinheiro, ela vai abastecer toda uma cadeia do crime organizado. Ela vai abastecer o tráfico de drogas, ela vai abastecer o tráfico de armas, ela vai abastecer a corrupção policial, a corrupção na política, e isso é um mal social gravíssimo. Temos também outros efeitos colaterais com a liberação dos jogos de azar, que são também os prejuízos causados à família. Por exemplo, o jogo ele é extremamente viciante. Então, um chefe de família, ao se viciar em jogos, ou qualquer pessoa da família, ela vai causar transtornos à economia da família e à saúde mental dessa família, né? Acompanhado com a liberação dos jogos, nós temos também a prostituição. Toda cidade que vive em função dos jogos de azar, que vive em função de cassinos, tem um aumento significativo na prostituição e tem um aumento significativo também nos gastos com saúde pública para tratar aquelas pessoas que se viciam nos jogos. Então, os efeitos colaterais da liberação dos jogos de azar são assim, gigantescos, né? A gente pode, por exemplo, começar, como eu falei para você, sobre a lavagem de dinheiro, que é um problema gravíssimo. E se a gente analisar o projeto que libera os jogos de azar, a gente vai ver lá, por exemplo, a legalização do jogo de bicho. E dentro desse projeto de se legalizar o jogo de bicho, diz o seguinte: o apostador do jogo de bicho que ganhar um prêmio até R$10 mil, ele não precisa sequer ser identificado. Então, isso é um prato cheio para a lavagem de dinheiro, porque os próprios bicheiros, os que serão os concessionários desse jogo de azar, eles poderão criar quantos ganhadores eles quiserem, cada um ganhando uma faixa de no máximo R$10 mil, e lavar esse dinheiro com muita facilidade. Isso vai até contra, desculpa, são enormes. só fazer isso vai até contra
o que determina hoje o Banco Central, né, da identificação, por exemplo, das transferências bancárias. Você tem um limite, R$ 10.000, você não pode. Então, esse dinheiro, imagina isso aí financiando campanha eleitoral, financiando tráfico de armas, tráfico de drogas, é um paraíso para quem quer ter esse dinheiro de uma forma que não vai ter rastreio, né? Exatamente, é um dinheiro que vai circular na sociedade, né, vai circular no meio ilegal, na criminalidade, sem qualquer meios para que a gente possa rastrear esse dinheiro, né? E para aqueles que defendem a legalização dos jogos, dizendo que os jogos aumentam a arrecadação, é bom a gente lembrar o seguinte: o dinheiro que é jogado nas apostas, ele não é criado do nada. Esse dinheiro ele tem que vir de algum lugar para ser utilizado nos jogos de azar. Então, esse dinheiro deixa de circular na compra de produtos e serviços, a pessoa deixa de comprar alimentos no mercado, deixa de comprar roupas numa loja, deixa de produzir serviços para apostar em jogos de azar. Então, essa arrecadação que as pessoas pregam é uma arrecadação falsa, porque esse dinheiro ele sai de outros setores da sociedade para ser utilizado nos jogos de azar, e de forma que o governo não tenha o total controle. Porque para se controlar os jogos de azar, a gente tem como exemplo Las Vegas, por exemplo, exige uma estrutura de fiscalização gigantesca. Sim. Que o Brasil não tem a menor condição de ter hoje. Essa estrutura de fiscalização para que possa, no mínimo, controlar um pouco os jogos de azar. Eu vi aqui alguns tópicos do projeto e uma coisa me chamou a atenção. É esse critério de criação dos cassinos, por exemplo. Está até aqui na nossa tela o print. O número de cassinos por estado vai ser limitado, os polos turísticos, apenas em polos turísticos, os bingos em caráter permanente, jogo do bicho auditável, jogadores compulsivos serão impedidos e garantia do jogo honesto. O senhor já viu uma ficção maior do que isso aí? Como que vai se saber, que coisa mais subjetiva de saber quem é jogador compulsivo ou não, ou se é alguém que está apostando muito alto? Nós sabemos que o cassino é um negócio. Um negócio vai impedir um consumidor de entrar no seu negócio? E como o senhor disse, quem vai fiscalizar isso? Isso nunca vai acontecer. Isso é pura ficção. Exatamente. Como você mesmo muito bem falou, é uma ficção, e se fosse em Hollywood ganharia Oscar. Uhum. Porque tamanha é a criatividade do legislador ao acreditar que isso poderá ser implementado. Ou seja, como é que você pode controlar ou ter sequer a boa vontade de controlar alguém que está te dando lucro? Então, como é que, por exemplo, se fosse uma loja, eu vou deixar de vender roupas para alguém que compra roupas compulsivamente na minha loja? Não vou, porque eu estou arrecadando com a mesma mensalidade. Tem o administrador do jogo de azar, que ele é o empresário, ele quer arrecadar. Então, jamais ele vai informar aos órgãos de saúde pública que aquela pessoa é compulsiva e está ali gastando todo o seu dinheiro no cassino dele ou no jogo que ele administra. Não vai. Por isso que teria que ter uma estrutura gigantesca de fiscalização. E essa estrutura seria impossível de se implementar no Brasil nesse momento. Teria que se fazer concurso público para aumentar a quantidade de fiscais em todo o Brasil. Teria que se treinar pessoas capacitadas a fazer esse tipo de fiscalização. Teria que se criar órgãos específicos, fiscalizadores para os jogos de azar, como existem nos países que exploram os jogos de azar. Ou seja, é uma estrutura que o Brasil, para criar, levaria pelo menos 20 anos para ter uma estrutura aceitável de fiscalização. Você imagina que para controlar, por exemplo, jogador compulsivo, eu não posso deixar esse controle na mão do próprio administrador do cassino. Claro então, o órgão fiscalizador, ele teria que ter câmeras online dentro de cada cassino, linkado com o Instituto de Fiscalização, para que eles pudessem analisar essas imagens em tempo real, fazer a identificação facial do jogador e saber que aquele jogador é compulsivo, mandar o aparato policial no cassino para retirar aquela pessoa de lá e encaminhar para a saúde pública para que ele possa ser tratado.
ou seja, é uma utopia total. Nós não Total. temos condições de fazer isso. Sem falar que é contraditório. Se é anônimo, o anonimato está garantido para quem ganha até 10 mil, como que vai denunciar Exatamente. as pessoas que são jogadoras compulsivas? Uma última questão que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: sempre se compara com Las Vegas. Quem defende a implantação sempre diz, mas Las Vegas era um deserto, e aí lá virou uma cidade que arrecada muito, um lugar de entretenimento, um ponto de referência turístico e tal. A história de Las Vegas é sempre utilizada pelos defensores da liberação dos jogos de azar. A minha pergunta é, o que aconteceu em Las Vegas? Tem viabilidade de acontecer em algum lugar? Porque lá os jogos de azar fazem parte de todo um trabalho de criar uma grande cidade de entretenimento. Não são os cassinos. Os cassinos são parte da atração que é Sim. Las Vegas, que está dentro de uma região nos Estados Unidos com uma série de atrações, né? É tudo muito próximo. Então você tem isso. E eu queria saber em relação a empregos, se o senhor acha que aumenta a geração de emprego e renda. Aumenta a geração de emprego e renda, porque você faz mega empreendimentos e você tem realmente um aumento na arrecadação de emprego e na geração de renda para aquela cidade específica. É que Las Vegas é um modelo muito bem elaborado, que toda a cidade foi construída com essa Para finalidade. isso, planejada. Então, nós teríamos que construir no Brasil uma cidade num local isolado, com essa finalidade de colocar lá vários hotéis, cassinos, gerar emprego, gerar renda, mas eu volto a dizer, mesmo num caso isolado como Las Vegas, que é no meio do deserto, eu conheço Las Vegas, estive lá, analisei todo o processo que funciona lá, mesmo numa cidade isolada que foi criada para isso, os efeitos colaterais são enormes. Las Vegas é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Sim. Né? E é uma cidade, como você mesma frisou, no meio do deserto, no meio do nada. Então, se fosse um projeto turístico normal, sem jogos de azar, sem cassinos, um balneário, uma estância, sei lá, de passeios, alguma outra coisa alternativa, não se teria os níveis de violência e corrupção que tem pelo fato dela explorar jogos de azar. Então, gera emprego? Lógico que gera emprego. Gera arrecadação? Gera arrecadação. Só que o efeito colateral para a sociedade e para a família, ele é muito grave, é muito grande. E isso precisa ser levado em consideração se a sociedade quer ou não adotar esse modelo de liberação de jogos de azar. Isso para que seja uma coisa séria, deveria ter sido feito um plebiscito da população brasileira. Lógico. Nós temos eleições esse ano. Durante as eleições, poderia se instituir um plebiscito onde o cidadão votaria se ele quer ou não a liberação dos jogos de azar. E não deixar pelos políticos, que logicamente têm os seus interesses pessoais misturados com essa questão, decidirem se a sociedade brasileira vai ter jogos de azar. Tá certo, professor, muito obrigada. A gente conversou com o professor José Ricardo Bandeira, direto do Rio de Janeiro, conversando com a gente, ele que é especialista nesse tema, e falou para a gente aqui sobre o que pode acontecer, e a gente até torce, né, para que pelo menos os representantes da nossa bancada aqui no Piauí estejam mais atentos a isso. Concordo plenamente, a população não poderia ficar à margem nesse caso aí, a representatividade ela não funciona e ela não se aplica, porque é uma decisão muito importante que envolve a sociedade inteira, e como a gente já viu aqui nesse pequeno universo que foi entre os nossos telespectadores, a maioria foi extremamente contrária à liberação desses jogos. Muito obrigada, professor, um bom dia. Muito obrigado, ótimo dia, ótima semana para todos vocês.